Boa noite. Funeral do Papa Francisco. As últimas informações direto de Roma com nossos correspondentes. Congregação de Cardeais define programação de 9 dias de luto e oração a partir de sábado. No Vaticano, a movimentação de fiéis no adeus a Francisco. Recordações vivas, o legado afetivo do Papa Francisco no Brasil. Você vai conhecer as contribuições do Pontífice na diplomacia internacional. Relíquias de fé. Itens que pertenceram ao Papa Francisco podem ser vistos de perto por fiéis em Belo Horizonte. Aparecida abriga recordações da visita do Santo Padre. Igreja celebra a inclusão com Pastoral do Surdo em Brasília. Santa Faustina, a mulher que ouviu e transmitiu a misericórdia de Deus. O Canção Nova Notícias está no ar, porque informar também é um gesto de esperança. Doze anos de um pontificado marcado pela proximidade e pelo amor concreto. O Papa Francisco conquistou o mundo com sua simplicidade, ternura e coragem pastoral. Um líder que evangelizou com gestos, olhares e presença e deixou marcas inesquecíveis, sobretudo em sua primeira viagem ao Brasil. Jornada Mundial da Juventude, iniciativa que deu certo, manifestação na prática da alegria do ressuscitado, que contagia os povos. Eu experimentei como uma pessoa muito espiritual por um lado e ao mesmo tempo muito humana, com um sentido de humor muito grande, com uma alegria em tudo aquilo que ele contava, uma preocupação também de fazer com que a fé fosse algo fácil de se entender. Jaqueline também compartilha da mesma alegria do Padre Alexandre. Isso pelo fato de ter sido voluntária das 4 últimas Jornadas Mundiais da Juventude. A Jornada do Rio, ela me deu o esteio que é a minha vida até hoje. Com a partida do Papa Francisco, a gente sempre volta a essa jornada em 2013 e a tudo que a gente conviveu lá. A Jornada Mundial da Juventude do Rio de Janeiro foi uma experiência marcante para quase 4 milhões de pessoas. Tanto peregrinos quanto voluntários puderam notar a proximidade de Francisco para com aqueles que não eram somente o futuro, mas o presente da igreja, e aprender com o pontífice para seguirem em frente na caminhada evangelizadora. As jornadas terminam com o encontro do Papa com os voluntários. É um momento muito especial. O encontro no Rio, eu acredito que tenha sido muito forte também por essa chegada tão recente dele, né, nos pedindo para irmos contra a corrente. Foi um momento de muita emoção, sempre é. Durante a sua chegada no Rio de Janeiro, sendo cordão humano, né, em que ele passou por nós, naquele momento foi como se o próprio Cristo passasse por mim. Eu pude sentir ali algo que é até difícil de explicar em palavras. O acolhimento sempre foi um dos grandes legados do Papa Francisco. Em uma paróquia de Brasília, a Pastoral do Surdo garante que a palavra de Deus chegue a todos sem exceção. Neste Dia Nacional da Língua Brasileira de Sinais, esse exemplo nos convida a refletir o papel da Igreja na construção de uma liturgia verdadeiramente acessível. No Brasil, quase 11 milhões de pessoas têm algum grau de deficiência auditiva, segundo dados do IBGE. O Papa Francisco, durante a Conferência Internacional do Dia da Pessoa com Deficiência de 2022, afirmou que acolher essas pessoas e responder às suas necessidades é um dever de todos. Para atender esse público, a paróquia Santa Terezinha conta com o trabalho da Pastoral do Surdo nas celebrações dominicais. Especialmente no local onde Jesus desceu para Jerusalém. A Pastoral do Surdo é um instrumento que conduz cada pessoa a Cristo. Por meio dos sinais evangelizadores das mãos dos agentes pastorais, novos corações se abrem para acolher a palavra de Deus. Quando a gente vê a palavra de Deus chegando no coração do surdo e transformando a vida dele, transforma a minha também, automaticamente. Os agentes da pastoral realizam a tradução de toda a liturgia e dos cânticos da missa.
são 2 intérpretes. O principal traduz as leituras, enquanto o secundário representa a participação da Assembleia. Essa dinâmica assegura que a pessoa surda acompanhe a celebração de forma integral, como é o caso de César. As pessoas surdas também querem participar, né, da Santa Missa, né? E é a nossa comunicação, é o nosso direito linguístico, né? Estar participando da missa e ser traduzida em Libras. Padre Renato conta que acolheu a Pastoral do Surdo com grande alegria. Nós, com certeza, vamos sempre apoiar e cada vez mais acolher. É algo muito importante para a vida delas. É um chamado, é uma vocação, é um discipulado, é um ministério. O Papa Francisco marcou seu pontificado com gestos de sensibilidade, amor e compaixão. Para uma família em especial, esse carinho foi vivido de forma inesquecível, através de um sacramento. Na reportagem a seguir, você vai conhecer a história de um batismo celebrado pelo próprio Papa. Não é sempre que um Papa realiza batizados. Pelas mãos de Francisco, essa família viu o pequeno Michelangelo receber o sacramento e iniciar a caminhada na vida cristã. Marcela, mãe do pequeno, conta que quando recebeu a notícia da morte do Santo Padre, não acreditou. Eu não podia crer. Me atrevi a chamar a Santa Marta para ter confirma, porque a vezes... Ela disse ter ousado ligar para a Casa Santa Marta para confirmar, com receio de que fosse uma notícia falsa e que, ao atender a ligação, a pessoa que estava do outro lado estava chorando e só assim ela acreditou. Francisco do povo, do calor humano, da igualdade, do amor e da generosidade. Para aqueles que viveram uma experiência com o pontífice, o que resta é saudade. Me sentei no carro e me pus a chorar. Marcela disse ter sentado no carro em lágrimas, na frente da família, porque sentia um vazio e clamava ajuda a Deus. E agora, pense em como dizer ao pequeno Michelangelo que ele tem no céu mais um intercessor, por ele e por seus irmãos. Que te protege e proteja todos os irmãos. É, Papa Francisco, já deixa saudades. Não teremos mais o sorriso fácil e os ouvidos atentos. Olá, boa noite. O sistema de baixa pressão que atua sobre o país se desloca e dá origem a uma frente fria amanhã. Essa instabilidade atinge os estados do Rio de Janeiro, Minas Gerais e São Paulo. Atenção para a capital paulista, onde há previsão de chuva contínua. Por lá, as temperaturas variam entre 17 e 21 graus. A semana termina com alerta para temporais no sul do Brasil, principalmente no interior do Paraná. Áreas do Mato Grosso e do Mato Grosso do Sul permanecem em atenção para chuva forte com raios e trovoadas. No norte, pancadas concentradas nessa área mais escura entre o Pará, Amazonas e Roraima, com risco de temporais localizados. Com o dia abafado, os termômetros podem chegar a 30 graus em Boa Vista. No Nordeste, a zona de convergência intertropical gera umidade para a costa norte da região, enquanto no interior da Bahia o ar fica mais seco. Sexta-feira, sem chuva no Sudeste, entre o Espírito Santo e o norte de Minas Gerais e na metade sul do estado gaúcho. A proximidade com as pessoas foi uma das marcas mais fortes do Papa Francisco. Entre tantos encontros ao longo do pontificado, alguns sergipanos tiveram a oportunidade de viver esse momento de perto. A jornalista Laila Camila relembra com orgulho o dia em que esteve com Francisco. Foi durante a realização de um congresso internacional de pastoral juvenil em Roma, no mês de maio do ano passado. A fila estava um pouco grande, né? Então o Papa estava saudando todo mundo apenas com um aperto de mão, uma bênção. Quando eu me aproximei, eu estava com a bandeira do Brasil na mão esquerda. Ele olhou para a bandeira, olhou para mim e já abriu o sorriso.
né? E falou, brasileira, né? E eu disse, sim, Papa, sou brasileira. E a partir dali a gente ficou cerca de 3 minutos dialogando. Brincou com as coisas do Brasil, perguntou sobre a juventude do Brasil. A jovem Larissa Alves faz parte da Escola Política Fratelli Tutti, que busca capacitar jovens a desenvolver projetos socioeconômicos e sociais em suas comunidades. Ela esteve com o Papa em novembro de 2021. O Papa Francisco disse que a juventude é o agora de Deus. Ele nos ensinou a construir pontes onde muitos constroem muros. Ele nos ensinou que sempre há uma luz esperançosa para transformar tudo aquilo que parece difícil. Quando estivemos em Roma, tive a oportunidade de conhecer de perto o Papa, de pegar em sua mão, de ouvir suas palavras e seus ensinamentos e de ter a certeza que não foi à toa que eu atravessei o oceano para aprender e ouvir aquele homem que estava na minha frente. Da congregação das Irmãs Franciscanas, a irmã Mabel trabalhou por 7 anos em missão na capital sergipana. Na foto que guarda com orgulho, aparece bem ao lado do Papa Francisco segurando sua mão. O encontro aconteceu em outubro de 2023, junto com a equipe do Grupo Voluntário de Acolhimento ao Imigrante na Itália. Éramos um grupo de 20 e poucas pessoas e eu estava lá no cantinho, né, distante, na ponta lá, no final da ponta, com 2 crianças, a Marina, que é minha afilhada, a Giana, sua irmã, e seus genitores. E o Papa, quando nos vê ali com as crianças, ele nos chama para nos aproximarmos dele. Bambini, Bambini! E aí a gente se aproxima e tem essa foto inesquecível, esse momento único. Uma das marcas mais comoventes do Papa Francisco era a proximidade com as pessoas. Sempre que podia, atendia a todos com calor humano e genuína atenção. Aqueles que tiveram a oportunidade de estar ao seu lado guardam hoje as lembranças afetuosas de seus gestos simples, humildes e cheios de significado. Então, naquele momento, naquele 25 de maio de 2024, quando o Francisco me olhou, eu senti esse amor da igreja, né? Eu senti esse amor de Pedro. Então, não só para comigo, mas para com a humanidade. Gratidão por entender, junto com o Papa e a sua encíclica Fratelli Tutti, que é a ação coletiva que transforma a vida e que para a gente poder desenvolver as coisas verdadeiramente, a gente precisa ouvir o nosso coração. Não por acaso que ele parte em pleno tempo pascal, onde nós católicos renovamos a nossa fé no Cristo ressuscitado. Quantas pessoas inspiradas pelo Papa Francisco, né? O Papa que se mostrou um verdadeiro pastor, que não temia sujar os pés no caminho dos que mais precisavam. Sentou-se com pessoas em situação de rua, fez ligações telefônicas para fiéis em dificuldades, visitou prisões e hospitais. Sua presença foi um sinal de esperança de uma igreja que deseja estar próxima, ser ponte e não muro. Essa atitude ajudou a resgatar muitos corações e a renovar o sentido de comunidade. Vejam só, nós estamos com 70% de nossa meta na campanha do projeto Dai-me Almas neste mês de abril. Seja evangelizador com a Canção Nova e doe pelo Pix com a chave pix.doação@cançãonova.com. Obrigado por sua fidelidade. 2 objetos pessoais do Papa Francisco estão em exposição em Belo Horizonte. São itens que contam histórias de simplicidade, espiritualidade e da presença marcante do pontífice na vida da igreja e dos cristãos. Uma oportunidade rara e emocionante para os fiéis. O único santuário dedicado a São Paulo da Cruz fica em Belo Horizonte e é nele que os fiéis têm a chance de ver 2 itens que pertenceram ao Papa Francisco. Na verdade, tem um costume na igreja que perdura hoje, que você, quando tem um encontro com o Santo Padre, você pode levar um solidéu e ali você oferece aquele solidéu ao Papa e, se ele quiser, ele tira o seu próprio solidéu e entrega a você e fica com aquele que você deu. Então, assim aconteceu no encontro com os 2 padres, o Padre Alex e o Padre Henrique, em conjunto também com a cruz. Então foi um sentido de pertença muito belo, né? A igreja, nós religiosos da Paixão, que vamos ao encontro do sucessor de Pedro, e ali o Papa Francisco, como era próprio dele, né? Aquela espontaneidade, o sorriso, a doação para o próximo. A cruz e o solidéu foram doados pelo Santo Padre em 2017 e sempre estiveram em exposição na Capela do Santíssimo Sacramento. Desde a morte do Papa Francisco,
foram levados ao presbitério para que os fiéis possam contemplar e rezar pela alma do pontífice. Ser um pastor com cheiro de ovelha, ou seja, próximo do povo. Quem tem a oportunidade de ver de perto a cruz que o Santo Padre usava próximo ao peito, percebe que essa também foi uma missão que ele buscou assumir em seu ministério. A cruz do Papa Francisco tem um diferencial. Nela está gravada a imagem do bom pastor, o pastor com várias ovelhinhas sobre os ombros. Isso fala muito de quem foi o Papa Francisco, né? O Papa da acolhida, da misericórdia, da proximidade, o pastor que vai ao encontro das ovelhas. O Papa Francisco entra no conclave como cardeal e ali é eleito Papa e ele não troca a cruz. Na igreja tinha ali várias cruzes que ele podia escolher, a que ele quisesse, e ele preferiu permanecer com essa cruz que nós temos aqui no santuário, né? A cruz que tem o bom pastor é a cruz dele, né? A cruz de bispo, depois cardeal, que permaneceu, e depois Papa. Isso é muito característico do Papa Francisco, né? Alguém que não mudou, né? Permaneceu independente das funções, dos cargos que ele veio exercer na igreja, mas eu penso que essa grande característica, o homem do serviço, da proximidade, da acolhida, não saiu de Francisco. Para Dona Sueli, contemplar os itens é mais uma vez confirmar a atenção do Papa com o povo. Isso significa o carinho dele com cada paróquia, com cada padre, né? Com toda a congregação de modo geral, em todo lugar que ele passou, né? Estamos de volta com Canção Nova Notícias, agora para falar de um retrato de fé e devoção. Você vai conhecer a vida e a missão de Santa Faustina, a secretária da Divina Misericórdia, cuja espiritualidade tocou corações e inspirou milhões ao redor do mundo. Desde criança, Faustina já trazia no coração o desejo de santidade. Ela já trazia no coração dela essa vontade de estar mais próximo de Deus. Aos 7 anos de idade, antes mesmo de fazer a sua primeira comunhão, ela teve um encontro muito particular com o Senhor, que ela desejou profundamente a santidade e pediu aos pais que se podia ir para o convento. Aos 18 anos, a jovem Faustina pediu aos pais para se tornar religiosa, porque ela tinha um anseio por uma vida mais próxima de Deus. Porém, naquela época era necessário dar um dote para ingressar no convento e os seus pais não tinham recursos. E Santa Faustina não desistiu. Ela continuou ainda com aquilo dentro do seu coração, mas como ela mesma disse, foi vivendo a vida e levando com as vaidades que existem nessa vida. Até que um determinado dia, num baile que ela estava, era tarde, o Parque era Veneza, um Parque Veneza na Polônia, e ali Santa Faustina foi dançar. No momento que ela começou a dançar, ela viu Jesus completamente desfigurado, todo chagado. E ele olhou para ela e disse: até quando hei de ter paciência contigo? Até quando tu me desiludirás? Naquele momento ela foi impactada de tal maneira que ela disfarçou uma dor de cabeça e saiu correndo e foi para a primeira igreja que ela entrou. Naquela igreja, ela se prostrou no chão diante de Jesus e ele falou para ela: vai imediatamente para Varsóvia e lá entrarás no convento. Depois de 8 anos no convento, no dia 22 de fevereiro de 1931, Faustina viu a imagem de Jesus com vestes brancas, uma das mãos erguidas para a bênção e a outra na túnica, destacando os raios de luz que emanavam de seu coração. A pedido do seu diretor espiritual, Santa Faustina escreveu os seus diálogos com Jesus. Hoje, esse diário serve para direcionar muitos fiéis que se espelham na vida e no testemunho da santa. Quando comecei com a devoção à Divina Misericórdia, foi especialmente através do diário, porque quando eu rezava com o diário era diferente a minha oração. Parecia que eu conseguia conversar com Deus no diário. Daniela Miranda hoje está à frente da Festa da Misericórdia na Canção Nova. Eu sinto que foi realmente uma escolha de Deus,
sabendo que Deus não escolhe os capacitados, né? Ele capacita os escolhidos. Suelen Moura interpretou Santa Faustina no filme lançado pela dramaturgia Canção Nova em abril de 2022. Santa Faustina para mim foi um grande presente, né? Para minha história, para minha missionariedade e principalmente para minha espiritualidade. Porque ela veio como uma grande mestra, né? Me ensinando como se relacionar melhor com Deus. A missionária relata a sua experiência com o Diário de Santa Faustina. Quando eu comecei a fazer, eu falei assim, Deus, o Senhor não podia ter me escolhido para fazer Santa Faustina, não tem nada a ver, olha a minha miséria, olha quem eu sou. E ali eu abri o diário para preparar uma produção, estava na rádio em São José dos Campos, e saiu exatamente a passagem onde ele fala assim a ela, eu te escolhi exatamente por seres a miséria pura, para levares a minha misericórdia. Uma das mensagens de Jesus registradas no diário é que o primeiro domingo após a Páscoa se tornasse a festa da Divina Misericórdia. Na solenidade, ponto mais alto da devoção à Divina Misericórdia, muitos testemunhos chegam à Canção Nova. Nós fizemos uma grande campanha, rezamos todos os dias durante a madrugada o terço, até conseguir esse grande milagre que foi a cura do câncer da tireoide na minha vida. E a Canção Nova continua a propagar a devoção à Divina Misericórdia. Amanhã, na última reportagem, Jesus misericordioso e o testemunho de um médico. Olha, a gente fala agora sobre a Festa da Misericórdia, direto da sede da Canção Nova, onde a fé se encontra com a esperança num dos momentos mais marcantes do calendário litúrgico. Neste fim de semana, peregrinos de todo o Brasil celebram aqui o amor que cura, transforma e renova. Vamos então, ao vivo, chamar Mateus Alves, que traz os detalhes para nós nesta noite. Boa noite, Mateus. Esperança, misericórdia, tão pregadas pelo Papa Francisco, né, Reinaldo? Boa noite para você de casa que acompanha o Canção Nova Notícias. E como você bem disse, um calendário litúrgico que aguarda muito por este momento, Festa da Misericórdia, que acontece no segundo domingo da Páscoa. Para falar um pouco de como o pecador pode vir até a Canção Nova participar da Festa da Misericórdia, afinal de contas é um momento dedicado para todos nós. Então é Ironi Spudário que vai pregar ao longo deste acampamento. Ironi, como que eu consigo experimentar essa misericórdia tão propagada pela Igreja, pelo Papa Francisco e, é claro, também por Santa Faustina e agora na Festa da Misericórdia? Boa noite. Abrindo meu coração e vindo à Canção Nova. A Canção Nova é a casa da misericórdia, porque a Canção Nova é a casa de Maria. E quando eu deixo a minha casa para vir para cá, eu adentro no coração de Jesus e vou beber desse manancial de amor e de misericórdia. Hoje, nessa quinta, já foi sobrenatural, com muitas graças, libertações e curas. Imagine o que vai acontecer todos esses dias de acampamento. Acompanhei um trecho da sua pregação ali um pouco antes do texto da misericórdia e você dizia ali de uma profecia que tem ligação com a misericórdia cair no dia da data de São Marcos. Fala um pouco a respeito disso. Nossa Senhora disse, uma das videntes, que quando a festa da misericórdia, sem ela existir, caísse no domingo da festa do evangelista São Marcos, nós estaríamos perto de um tempo onde se aproxima aquilo que chamamos de noites e dias escuros, que é a purificação, que é a separação do bem e do mal e a preparação para a vinda última de Jesus. Esse ano é 2027, ano da misericórdia na festa de São Marcos. Eu creio que o Senhor tem alguma coisa a nos dizer. Primeiro é um chamamento à conversão. Segundo, chegamos lá, não aconteceu nada, não mudou nada, o mundo continua, não perdemos nada, mas nos tornamos melhores. Então o convite é esse. Maria está nos convidando a entrar no coração de Jesus e a beber dessa graça, desse amor. Eu tenho experimentado isso no Brasil e no mundo onde eu tenho ido. E aqui na Canção Nova é um dos lugares onde mais podemos mergulhar. Olha o que vivemos há poucos dias, com tudo o que aconteceu com o Rosário da Madrugada, com o encerramento da Quaresma, com a Semana Santa, no Brasil e no mundo. E aqui, quantos milagres. Então é hora da gente vir buscar. Deus espera por você aqui na Canção Nova,
entre no coração de Jesus e receba misericórdia. É isso, obrigado por suas palavras. Nós que estamos aqui no Santuário do Pai das Misericórdias, santuário dedicado à misericórdia, e acontece agora, está chegando ao fim, a celebração da missa das 18h30. De forma breve e rápida, falo para você sobre a programação de amanhã. O início da transmissão pela TV Canção Nova começa às 9h45. Quem prega é Adriana Pereira. O tema, A Esperança Não Decepciona. Além disso, temos também, pela tarde, pregação com o Padre Evandro, às 2h, Misericórdia Divina que gera confiança onde não há esperança. E por fim, às 4h, Dom Tiago Stanislau preside a Santa Missa. Eu volto com você, Reinaldo. Muito obrigado, boa noite para você, Mateus. Silêncio, reverência e simbolismo. Em Aparecida, a ala pontifícia da Pousada Bom Jesus resguarda memórias valiosas. Entre elas, a cama onde dormiu o Papa Francisco, sua toalha de rosto e registros históricos. Um espaço que conserva mais do que objetos, preserva momentos que marcaram a presença papal no Brasil. Durante sua visita a Aparecida, em 24 de julho de 2013, por ocasião da Jornada Mundial da Juventude, o Papa Francisco visitou a Pousada do Bom Jesus, um edifício histórico que já acolheu outros pontífices. Aqui ele descansou brevemente nos aposentos reservados aos papas, compartilhou um almoço com seminaristas e funcionários, abençoou uma imagem de São Frei Galvão e participou do plantio simbólico de uma muda de pau-brasil, demonstrando seu apreço pela natureza e pela fé popular brasileira. O ambiente hoje pode ser visitado por hóspedes da Pousada do Bom Jesus, que também compartilham o mesmo edifício com o Seminário do Bom Jesus. Alguns passos aqui ao lado é possível entrar nesta sala, que também guardam alguns objetos utilizados pelos papas que por aqui passaram. Em primeiro está uma poltrona utilizada pelo Papa Bento XVI em sua estadia no Seminário do Bom Jesus em maio de 2007. Logo ao lado, outra poltrona, usada por Dom Geraldo Moraes Penidos na visita do Papa João Paulo II, em sua visita ao Seminário do Bom Jesus, e ao lado, a poltrona usada por João Paulo II. E, por fim, uma cadeira de braço, utilizada pelo Papa Francisco no dia 24 de julho de 2013. Aqui nesta imagem, neste quadro, é possível olhar que o Papa está feliz por fazer o plantio de uma muda pau-brasil no bosque do Seminário Bom Jesus. Ao lado dele está o então cardeal de Aparecida, Dom Raimundo Damasceno, e o bispo também, aqui da Arquidiocese de Aparecida, Dom Darcy Nicioli. Ao lado, ainda são preservados aqui uma toalha de mão bordada e utilizada pelo Papa Francisco e uma cuia de chimarrão, mostrando o seu apreço por sua cultura, por suas raízes. E, por fim, é possível ainda olhar o missal romano, usado pelo Papa Francisco durante a Jornada Mundial da Juventude na cidade do Rio de Janeiro. Amanhã é o último dia que os fiéis poderão ver o corpo do Santo Padre, o Papa Francisco. O velório acontece na Basílica de São Pedro, onde milhares de pessoas têm prestado as últimas homenagens ao Pontífice. Nós vamos saber mais com o Ronaldo da Silva, que está no Vaticano e atualiza as informações para nós. Ronaldo, boa noite. O que já se sabe sobre a cerimônia de sepultamento? Olá, Reinaldo, muito boa noite para você. Antes de falar sobre a sua pergunta, quero dizer que tem aqui um músico muito inspirado que acabou de tocar aqui Ave Maria de Gounod, mas ele está aqui tocando muitíssimas outras músicas atrás de nós. Agora deu uma pausazinha justamente quando você me chamou e queria até te oferecer, mas não vai ser possível. Ô, Reinaldo, sobre o sepultamento, as últimas, foi definida uma última notícia, realmente o percurso foi definido agora mesmo do cortejo fúnebre com o corpo do Papa Francisco. No próximo sábado vai sair aqui da Basílica de São Pedro, percorrerá aqui vias desta saída aqui da Conciliação, passará pela Praça Veneza, é um dos pontos centrais aqui da cidade de Roma, depois pelos Fóruns Imperiais, Centro Histórico Antigo, também ao lado do Coliseu, seguirá por uma via chamada Labicana, até chegar lá na Basílica de Santa Maria Maior, onde o Papa estará sendo aguardado, sabe por quem? Uma notícia muito bonita também, foi dada no dia de hoje. O Papa será recebido por aqueles que ele tanto amava,
Pessoas pobres e necessitadas estarão nos degraus da Basílica de Santa Maria Maior, serão os últimos a dar o seu adeus ao Papa Francisco antes de ser sepultado. Isso mexe muito com a gente. E são as últimas notícias sobre os funerais do Papa Francisco e a sua sepultura, Reinaldo. E o dia de hoje, eu vou trazer agora a Danúzia Gleiser, que vai contar pra gente, mostrar a emoção, mostrar as despedidas deste povo todo do Brasil, do mundo, de Portugal, de todos os continentes, que por aqui está passando e deixando o seu adeus ao Papa. Nas entradas de acesso à Basílica de São Pedro, as filas com fiéis e peregrinos de várias partes do mundo movimentam o adeus a Francisco. Foi uma fila de 1 hora e 15 minutos. Eu consegui ver o Papa e ele parecia muito calmo, em paz. O senhor Antônio esperou bem mais para ver o caixão do pontífice. quase 3 horas para entrar. Eu cheguei às 5h30 da manhã e levei umas 3 horas para entrar. Francisco deixou uma mensagem universal, ecumênica ao mundo, e por isso a gente o chama de o Papa da Paz. Chamam o Papa del Diritto alla Pace. Desde ontem de manhã até às 7 da noite em Roma, neste segundo dia de velório, o Vaticano informou que cerca de 90 mil pessoas visitaram a chamada Capela Ardente do Papa Francisco. Outros milhares de fiéis e peregrinos continuam a esperar nas filas. Do total anunciado, 13 mil pessoas passaram pelo caixão do Papa de madrugada entre meia-noite e 5h30 da manhã, no horário que foi estendido pelo Vaticano. Além do número de peregrinos, há também um grande volume de comunicadores de todo o mundo, de acordo com Matteo Bruni, diretor da sala de imprensa. Até o momento, são mais de 2.200 jornalistas e operadores de mídias credenciados para a cobertura desses dias na Santa Sé. Aqui encontramos a jornalista brasileira Ana Ferreira, que mora em Roma e partilhou como foi a experiência de ver o corpo de Francisco. Eu vi no corpo dele as marcas desse calvário que ele viveu nos últimos, por conta dessa doença, né, que ele viveu, e a mãozinha dele, o rostinho dele. Então isso me deixou muito triste profundamente por conta do sofrimento dele. Eu sei que ele levou isso, ele leva isso, ofereceu isso para Jesus, né, que sofreu na cruz por todos nós, e viveu esse calvário. E também nos fala muito com esse gesto, né? Com esse serviço à igreja, esse serviço a cada um de nós, ao outro, né? Olha, obrigado a Danúbia por essa belíssima reportagem. Eu ainda trago que no dia de hoje aconteceu a terceira congregação geral, aquela reunião dos cardeais, que são eles agora que presidem a igreja, que comandam a igreja neste período de sé vacante. E o Colégio dos Cardeais hoje estudou, analisou alguns aspectos daquela Constituição Apostólica chamada Universi Dominiti Gredis, que rege sobre a sé vacante e sobre o conclave. E acrescentou, por exemplo, algo especial que vai acontecer na semana que vem, a semana das missas novendiário, a semana do luto. A semana vai ser aberta com uma reflexão de um monge beneditino e já termina com uma outra reflexão, uma segunda reflexão, quase que um retiro, pregado pelo cardeal Raniero Cantalamessa antes da abertura do conclave. Como última curiosidade que a gente não pode deixar de trazer, é que amanhã vai chegar aqui um cardeal que vem do outro lado do mundo, o cardeal John Etcherly, que é de Wellington, na Nova Zelândia. Ele está há 30 horas se dirigindo para cá e chega amanhã a Roma. Volto com vocês. Muito obrigado, Ronaldo. Boa noite para vocês, bom descanso. Nós agora falamos ainda sobre o Papa Francisco, que também se destacou por sua voz firme e ativa na cena política global. O pontífice atuou como mediador em conflitos, defensor da paz e presença constante nos grandes debates humanitários. Um líder que marcou a diplomacia nas relações internacionais. Chi fa la guerra dimentica l'umanità. Francisco sempre rezou pela paz, e isso fez dele um papa que dialogou com muitos países pelo fim de conflitos. Obama disse uma vez que a maior parte dos líderes políticos fazia com que as pessoas quisessem um mundo melhor. Mas Francisco era aquele que fazia que as pessoas quererem ser melhores. De acordo com especialistas em política,
Papa Francisco foi um grande líder diplomático. Dialogou com países em guerra e com autoridades que viviam grandes conflitos, mas, sobretudo, zelou por aqueles que mais sofriam. O Papa, além de ser um líder religioso, ele é um líder político e um líder diplomático. E o Francisco soube exercer todos esses papéis com muita sabedoria. A posição de Francisco não é uma posição de estar do lado deste ou daquele, é de estar do lado de quem está sofrendo. Entre as relações diplomáticas de seu pontificado, o Santo Padre mediou o diálogo entre autoridades dos Estados Unidos e Cuba em 2014 e, mais recentemente, se solidarizou com aqueles que sofrem nas regiões de conflitos entre Rússia e Ucrânia e também na faixa de Gaza. Na Igreja Católica, na faixa de Gaza, como nós sabemos, ele ligava todos os dias, às vezes 4 vezes por dia. Papa Francisco também teve significativas contribuições com as questões ecológicas mundiais. Francisco, quando escreveu a Laudato Si, é um texto que é totalmente marcado pelo fascínio com a pessoa, principalmente o modo de ser de São Francisco, pelo seu carinho, pela sua relação com a natureza, pela sua relação com os pobres. E ele recupera esse fascínio, esse amor, quando fala da ecologia. Em todo o campo diplomático que atuou, Francisco deixou a marca do Evangelho. E mesmo sem acabar com as guerras e sem diminuir as agressões ambientais, o sucessor de Pedro deixa em nossos corações um desejo de mudar o que está errado no mundo. E encerramos a edição de hoje do Canção Nova Notícias. Assista em instantes a transmissão da Santa Missa de posse de Dom Luiz Antônio Lopes Ritt, da Diocese de Itapetininga, no interior de São Paulo. A gente se vê novamente amanhã. Boa noite. Paz para você.